potencialize seus superpoderes. Então, onde os outros veem defeitos, eu vejo superpoderes e te ensino a ativá-los para resolver os seus problemas e realizar seus sonhos. Isso de uma forma mais rápida e mais leve. Porque às vezes a gente até consegue realizar os nossos sonhos, mas é custoso, demora, é cansativo, a gente dedica, às vezes, muita energia, tem pouco retorno, e a gente vai, persiste, e como eu digo, na força do braço, a gente até consegue. Mas existe uma maneira leve, e é o que eu quero apresentar para vocês hoje. Antes disso, eu quero apresentar quem eu sou. Esse aqui sou eu de alguns meses atrás, 8 meses atrás, mais ou menos. Essa foto especificamente tem mais tempo um pouquinho, tem 1 ano e pouco, mas eu era praticamente um menino, né? Pode olhar aqui pelas roupas que eu vesti, meu corte de cabelo. Essa era eu bloqueada, né? E sem saber que estava bloqueada, que era eu achando que era parte da minha essência, até que eu descobri que isso era uma armadura que eu tinha vestido. Então, quem sou eu, né? Eu sou a filha da Eliane e do César, irmã mais nova do Simon, esse bebezinho lindo aqui, e irmã mais velha da Braiane e do Brian. Porque sim, lá em casa era Brenda, Braiane e Brian. E a atividade dos meus pais maravilhosa. Então, por que eu trouxe isso, né? Porque talvez a minha história tenha um pouco a ver com a sua, em alguns pontos. Esse aqui era eu, uma menininha fofinha, bonitinha, e aqui eu tinha 2 aninhos, aqui 4, e aqui com 6 anos já dá para notar uma diferença aqui, né? Aqui era minha mãe que me vestia, nesse dia aqui, né, com esse vestidinho azul, vocês veem meu mouse, né? Com esse vestidinho azul aqui, isso aqui pinicava pra caramba, eu já não gostava muito, e aqui eu comecei a ficar mais à vontade, e aqui começou a se instalar, levemente, sutilmente, uma armadura. É claro que eu não tinha nem noção sobre isso. Aqui, quando eu viajei do Rio Grande do Sul para São Paulo sozinha, tinha 8 anos, já nesse estilinho, super independente. Então, você olha para essa foto aqui, é bem a carinha boazinha, né? Aquela criancinha boazinha, que não quer incomodar, não quer dar trabalho, então sempre fechadinha, sempre à disposição, pode ver até pela postura, ombros caídos, a mãozinha para trás, estou aqui para te servir, não posso incomodar. Aqui era o meu irmãozinho mais novo, que já chama atenção, né, para as roupas aqui que eu já usava, que era o uniforme da escola, mas essa camiseta aqui, eu me sentia mais à vontade com camiseta mais larga, enfim, essas roupas mais que não mostrasse, que escondesse um pouco da minha feminilidade, né? Quanto mais larga a roupa, mais confortável eu considerava essa roupa. Então, desde novinha já foi se instalando e essa vontade, né, de esconder alguma coisa. Aqui sou eu nos meus 15 anos, fui obrigada a usar vestido, eu detestei, eu queria ter feito a minha festa de calça jeans, né? E aí eu tive que botar vestido, tive que arrumar cabelo aqui, eu tinha feito aquele negócio, aquele bob, sabe a dona Florinda que usa aqueles negócios na cabeça do Chaves lá? Fizeram isso comigo, passei a tarde inteira para arrumar o meu cabelo, puxaram meu cabelo, olha, eu sofri horrores para fazer um penteado, para todo mundo, quando chegava para me cumprimentar nos 15 anos, eu esfregava assim, não sei o que, esfregava bem aonde? Bem no meu cabelo, para desmanchar os cachos que eu tinha passado a tarde inteira, quase perdido o couro cabeludo, para ficar ali, né, apresentável para a festa, todo um sofrimento. Então, essa questão, né, inconscientemente reforçava uma mensagem de que o feminino era inconveniente, era custoso, era pesado, era ruim ser mulher, né? Desde sempre não, mas desde muito nova eu tinha essa percepção, claro que inconsciente, mas as situações acabavam sempre por reforçar isso que eu já acreditava, né, que ser mulher era ruim, que era custoso, que dava trabalho, era desconfortável. Então, era muito mais fácil vestir roupa masculina, né? Que, poxa, ia para um aniversário, minha mãe ficava horas se arrumando. Meu pai era 2 minutos, botava uma calça, uma camisa, arrumava o cabelo que ele quase nem tinha e estava tudo certo. Enquanto mulher, tinha que ficar lá se arrumando, maquiando, usar salto, que era desconfortável. Então, sempre foi desconfortável para mim ser mulher. Então, era mais fácil eu ser um homem que, como eu já... Tem uma coisa que eu sempre falo, como a gente enxerga a nossa mãe, é como a gente enxerga as mulheres e como a gente lida com as mulheres. E como a gente enxerga nosso pai, é como a gente lida com o masculino e a gente enxerga os homens. Então, eu tinha uma percepção, claro que isso eu fui ter consciência há pouco tempo, mas eu tinha uma percepção de que mulheres eram frágeis e sofriam e dependiam de homem. Ao mesmo tempo que eu acreditava que eu não podia confiar em homem porque o homem me deixava na mão, né? Porque eu via pelas minhas percepções que a gente vai criando percepções daquilo que a gente vê e às vezes pode ser verdade, às vezes não. Então, é o nosso ponto de vista do que a gente está
assistindo ali, né, no nosso ambiente familiar. Então, eu tinha essa sensação de que não podia contar com homem. Quando eu dependia de homem, eu acabava ficando na mão. E que ser mulher era ser frágil, era ser vulnerável. E eu não queria eu não queria nem depender de homem e nem ser mulher. Então, eu fiz o quê? Eu assumi esse papel masculino. E agora vocês vão ver o passo a passo. Aqui foi quando meu filho nasceu. Esse aqui é meu filho, nasceu em 2007. Esse aqui foi o batizado dele. Quando ele nasceu, faltou oxigênio no parto, tive várias complicações, ele ficou com muitas sequelas. E aqui era ele no aniversário de um aninho. Uma coisa engraçada, né? Porque tudo que é trágico eu torno cômico. Isso aí foi até um dos artifícios que eu desenvolvi para lidar na vida. Então, por mais que esteja uma tragédia acontecendo, eu sempre vou encontrar algo engraçado. E eu quero trazer um ponto de atenção aqui para vocês olharem o ano das fotos e essa blusa aqui especificamente. Vocês vão entender o porquê. Mas, enfim, aqui foi o aniversário do meu filho, faltou oxigênio quando ele nasceu, ele ficou com sequelas, né? Ele teve uma anóxia neonatal, faltou muito oxigênio no cérebro, ficou bastante comprometido o desenvolvimento dele, e a gente não sabia como ia ser o futuro, nenhum médico poderia dizer, porque como ele era recém-nascido, o cérebro podia se regenerar ou não, se desenvolver ou não, então tudo era muito incerto. Diferente de uma pessoa que tem um AVC e tem uma lesão cerebral, o recém-nascido, ele não desenvolveu nada ainda, né? Então, não tem como mensurar. Mas um adulto que sofre um AVC, por exemplo, ele já fala, ele já caminha, ele já faz várias coisas, então você consegue entender o que ele perdeu, o que ele não perdeu, e consegue ver a evolução do que está recuperando e tal. Já no recém-nascido, era tudo muito incerto. E aí, aqui vocês já vão ver aqui a blusa, né? 2009, 2010, 2011 é a mesma, né? Que isso aqui era minha roupa de guerra. Por quê? Porque eu só usava roupa que era um pouco mais feminina quando era uma data importante, uma data especial. Aniversário, Natal, Ano Novo. Porque eu sentia que nesses momentos eu não podia estar confortável. Eu tinha que, entre aspas, me arrumar. E aí essa roupa aqui durou bastante. E aqui, se vocês analisarem, aqui foi os 2 aninhos dele, 3 e 4, respectivamente. No início ele não dá, aqui já dá para notar um pouco mais, né, a sequela que ele ficou, dava para notar aqui, né, que não era uma criança típica, mas aqui nas fotos não parecia muito bem. Mas ele dificilmente sustentava a cabeça, né? Ele era bem molenguinho, assim, ele não tinha tônus muscular, ele não conseguia pegar as coisas, ele não interagia, ele ficou realmente com bastante sequelas. Era um bebê gigante, né? E aqui você olha que aqui eu estava levemente, aqui não dá para ver muito aqui, mas recém saída do parto, não estava tão acima do peso. Aqui tinha uma barriguinha, mas aqui já começou a ver no meu rosto, ó, tanto um peso no olhar, uma tristeza, não tem brilho nesse olhar. Né? Aqui já um inchaço tomando conta, aqui já dá para ver melhor aqui, ó, o sobrepeso. Então, quem assistiu a aula de ontem do sobrepeso entende um pouco do porquê. E quem não assistiu, eu recomendo que assista, tá lá no YouTube. Então, assim, eu fui precisando ser forte ao longo do caminho, até porque um filho não tinha o apoio do pai dele. O pai dele foi reaparecer na minha vida, então eu encontrei ele na rua. E ele foi registrar o meu filho, ele estava com quase 1 ano de idade já, Cauã, meu filho. E ele foi ver o filho dele pela primeira vez, o Cauã já estava com quase 2 anos. A gente passava por ele na rua, ele me cumprimentava, mas ele nunca parava para ver o nosso filho. Porque não sei quais eram as crenças dele, ou a culpa que ele carregava, enfim. Mas quando eu contei que eu estava grávida, ele sumiu. Então, reforça aquela crença de que eu não posso confiar nos homens e nem contar com os homens, né? Tudo é uma repetição de crenças, uma reafirmação de crenças. Enfim, e aí foi se instalando essa armadura. E aí aqui o cabelo foi diminuindo. Aqui já estava maior, aqui diminuiu um pouco, e aqui já estava bem cortadinho, e aqui ele está mais ou menos do tamanho que está hoje, que agora eu estou no processo inverso. Aqui em 2012 foi quando meu filho faleceu, inclusive essa foto foi poucas semanas depois de ter falecido. Aqui foi em 2015 quando eu vim para Balneário Camboriú, eu me mudei para cá. Aqui dava para ver bastante o sobrepeso, nessa época que eu emagreci bastante, porque eu não comia, eu não fazia nada, era algo assim que eu me isolei, sabe? Me isolei não, eu comecei a andar com pessoas aleatoriamente, eu não ficava sozinha, mas eu me isolei emocionalmente. Então eu não queria comer, eu não queria, eu me fechei, na verdade, não é me isolei, eu me fechei. E aí eu estava sempre querendo distrair a minha cabeça. Inclusive, nessa praia aqui foi uma viagem que eu fui para Capão da Canoa, para ver o Garota Verão, que é um programa que tem lá do Rio Grande do Sul, de Miss, lá de modelo, enfim, que foi justamente para me distrair da minha vida, né? Eu estava querendo fugir. Aí, em 2015, aquilo, carregando muito peso,
2018, essa foto que eu peguei para ilustrar que eu realmente estava um Spartacus, né? Eu estava com a armadura realmente instalada. E foi em 2018 que eu descobri que eu não precisava viver por ninguém mais. Por quê? Porque afinal todo mundo sempre ia embora, somente eu ficava. Na verdade, quando ele faleceu, né, eu tive essa percepção e isso foi se reafirmando ao longo do tempo. Em 2018 foi quando aquilo ali eu não queria mais, acabei relacionamento e, enfim, eu não queria mais conviver com ninguém. Então eu percebi nessa época que eu precisava viver por mim, porque esse relacionamento que eu terminei era bem tóxico. Ali em 2018 eu estava num relacionamento bem tóxico, bem conturbado, complicado. E aí eu terminei tudo, não quis mais saber. E aí eu decidi viver por mim. E uma pergunta que mexeu comigo, e agora que eu faço para você é: quais são os sonhos que você gostaria de conquistar se tempo e dinheiro não fossem barreiras para você? Eu sempre fui uma pessoa que tive muitos sonhos, mas eram tudo sonhos de ficar na mente mesmo. É sonho, sabe aquele sonho que você sonha e nunca vai realizar? Eu nunca tive tempo para realizar aquilo que era importante para mim. Por quê? Porque desde cedo eu assumi a responsabilidade, eu entendi que eu tinha a responsabilidade de cuidar da minha irmãzinha, que era mais nova, depois do meu irmãozinho, né? Então eu tinha que ajudar, eu tinha que ajudar em casa, eu tinha... Então, ao longo da vida, eu fui recebendo reconhecimentos, e aí entra a dependência emocional, eu fui entendendo que eu precisava ser útil para as pessoas para que eu pudesse ser amada. E se eu tenho que ser útil para as pessoas, não tem como eu dedicar tempo para as minhas coisas, para aquilo que é importante para mim. Por quê? Porque se eu dedicar tempo para o que é importante para mim, eu não vou ser útil para os outros, eu não vou estar disponível para os outros. E eu precisava estar disponível para, então, receber um reconhecimento, me sentir amada, me sentir pertencente ao lugar ali. Então, eu nunca tive tempo de sonhar. Né? De sonhar eu podia, mas era aqueles sonhos que nunca iam se tornar realidade. Inclusive, quando meu filho veio, isso reforçou também, né? Porque eu tinha, ao mesmo tempo que ele veio, ele é um fruto da minha liberdade, por quê? Porque ele veio para me libertar dos favores que eu acreditava ser obrigada a fazer para os outros. Então, eu tinha uma crença de que eu tinha realmente, assim, ó, dentro de mim, eu sentia que eu não tinha saída, eu era uma prisioneira que era obrigada a fazer o que os outros queriam, a fazer favor para os outros, a ser solícita para os outros, a estar disponível para os outros. E as minhas coisas iam sempre ficando para depois. Quando meu filho nasceu, claro que eu fui entender isso alguns meses atrás, mas quando meu filho nasceu, ele foi uma oportunidade de eu cuidar daquilo que era meu. Porque aí, a partir do momento que ele nasceu, com todos os problemas que ele teve e tudo mais, eu escondi minha gestação até os 7 meses, teve vários cenários ali acontecendo por trás do plano ali, e eu cuidando lá, agora eu tinha a oportunidade de cuidar daquilo que era meu, que era a vida do meu filho. Porque agora eu não precisava mais cuidar de ninguém. Por quê? Porque eu tinha um motivo maior. Esse motivo era meu filho. Então eu estava cuidando das minhas coisas. Claro que não era do jeito que eu queria, não era como eu queria, enfim. Mas foi, ao mesmo tempo, tudo que acontece na nossa vida acontece para atender uma necessidade emocional. Então eu tinha essa necessidade emocional de viver por mim, de dizer não para as pessoas. Só que eu precisava de um motivo para dizer não. Claro que tudo isso é inconsciente, mas o motivo que eu arrumei para isso foi engravidar. E acabar atraindo essa situação. Claro que eu entendo que todo mundo tem um propósito, todo mundo tem um tempo aí para... Tem uma história para viver, né? Para resgatar algo, enfim, não sei. Mas para o nosso processo evolutivo, enquanto seres, né, espirituais, nós temos toda uma questão. Então, tudo semelhante atrai semelhante, a gente vai atraindo para nossa vida aquilo que, de certa forma, vem atender uma necessidade. Hoje eu entendo que meu filho veio para, dentre muitas coisas, para me libertar daquele mundo, daquela prisão que eu vivia, só que ao mesmo tempo foi uma outra prisão, porque aí agora eu era livre para cuidar do que era meu, mas ao mesmo tempo não era das minhas coisas necessariamente, não era da forma que eu queria, né? Mas era cuidar da doença do meu filho, né? Da síndrome que ele ficou, enfim. Então eu não tinha tempo de sonhar. Hoje os meus sonhos são esses: conhecer as Maldivas, a Praia Brilhante, esse é um sonho que eu tenho muito forte. Morar numa casa realmente que, sabe, assim, uma casa de filme mesmo, de Hollywood, ter um carro top, ter uma família, comer bem, sem olhar o lado direito do cardápio, escolher aquilo que eu realmente estou com vontade de comer, viajar por ar, por mar, por terra, por todos os lados. Aqui eu botei um cruzeiro para ilustrar. E a pergunta aqui para vocês refletirem é: quais são os sonhos que você gostaria de conquistar se você não precisasse se preocupar nem com tempo, nem com dinheiro? Se você tivesse tempo infinito e 3 bilhões de reais na sua conta. Existem 3 elementos que te impedem de realizar esses sonhos. E esses elementos são os traços de caráter na dor, a dependência emocional
e a falta de ambição. E ambição aqui, no nosso meio, a gente vai tratar como desejo ávido por algo, desejo de viver, fome de vida. Tá? Então, ambição, vamos tirar aqueles rótulos que às vezes algumas pessoas têm, que acabam confundindo com ganância. Ganância é o querer aquilo, dinheiro, coisa, me dar bem, vantagens, a qualquer preço, querer poder, a qualquer preço, a qualquer custo, sem me importar com as consequências ou quem vai sofrer no meio do caminho. A ambição é aquele desejo de vida, de realização, é aquilo que nos move. Se você não tem um objetivo, você nem acorda, nem levanta da cama de manhã. A gente levanta porque a gente tem esse desejo, ou pelo menos um compromisso, ou alguma coisa que faz a gente sair da cama. A gente tem um motivo para sair. Então, a ambição é um motivo de viver. Então, eu quero trazer para vocês aqui esse primeiro elemento, que são os traços de caráter na dor. Então, eu quero explicar para vocês sobre os traços de caráter. Os traços, eles definem a forma que a gente interage com o mundo, com as oportunidades e com os desafios ou os problemas que acontecem na nossa vida. Então, como que você funciona? Eu já falei em outras aulas aqui sobre a gente ter 5 funcionários na nossa mente. E um filme que ilustra bastante isso é o filme Divertidamente, que tem um painel de controle e os 5 funcionários ali, né? Os 5 bonequinhos. No filme, esses bonequinhos têm nome de emoções, mas se você se desconecta dos nomes que eles recebem no filme e começa a prestar atenção nos comportamentos que cada um deles tem, você vai ver que realmente a nossa mente ela funciona muito parecida com esse filme. Então, até fica aí uma sugestão para vocês assistirem esse filme com esse novo olhar, né? De entender como que funciona a mente. Às vezes é um bonequinho que está no painel de controle, daqui a pouco é outro, e aí o outro não está existindo, enfim. Então, isso é muito bacana que ilustra bem, como, quando eu digo da carga horária de cada um, né? Quanto tempo cada um passa no painel de controle? Quais são as habilidades ou as deficiências de cada um? O que eles são bons, o que eles não são? Quais são os papéis que cada um exerce? Então, realmente, essa imagem aqui ilustra bastante. E tudo começa no nosso sistema nervoso. Vou botar umas imagens meio fortes aqui, mas eu vou mostrar para você um sistema nervoso humano, tá? E é aqui, ó, esse aqui é o nosso sistema nervoso. É o nosso cérebro, a nossa medula e todas as ramificações nervosas que nós temos. E aí, por que eu trouxe isso? Porque quando a gente já nasce com esse sistema no lugar, né? Isso aqui já nasce assim, prontinho no lugar. Porém, não tem a ramificação, ela não está direcionada, a energia não está direcionada. Como assim? Por exemplo, quando a gente está no útero da nossa mãe, começa a se desenvolver o traço de caráter esquizoide. O que é o traço esquizoide? É o traço criativo. E começa a se desenvolver a partir da dor da rejeição. Por uma série de fatores que acontecem no mundo externo da mãe, quando ela está bem, emocionalmente legal, tudo mais, o útero dela está recebendo bastante fluxo sanguíneo e aquele útero é um lugar quentinho, confortável, sabe, espaçoso. Só que quando essa mãe, por algum motivo externo, seja ele qual for, ela se preocupa, ela fica nervosa, ela fica tensa, ela está passando por algum problema, alguma dificuldade, enfim, ela fica tensa, o que acontece? O corpo dela prioriza o próprio corpo, o próprio sistema, e o sangue é igual você ver um urso na sua frente, agora, do nada, levar um susto. Vai dar aquele frio na barriga, por quê? Porque o sangue ele vai para as extremidades, porque ativa o nosso instinto de luta ou fuga, né? Então, vai para a perna, no caso de você ter que correr para fugir, ou ir para os braços, no caso de você ter que lutar. E quando a mãe se preocupa, isso acontece na gente, né? Quando a gente recebe um estresse repetitivo, a gente está sobre constantemente esse instinto aí de luta ou fuga, ele é ativado, por isso que dá vários problemas. No caso, quando a mulher está grávida, o que acontece? Nesse momento, o útero passa a receber menos sangue. E quando ele passa a receber menos sangue, porque o corpo da mãe tem que priorizar o próprio organismo, a criança, o útero passa a ser um lugar frio, duro, apertado. E aí, essa criança lá dentro, ela não sabe por que isso aconteceu. E ela não sabe que existe um mundo aqui fora. Ela entende que o útero é o mundo dela. E às vezes ela se mexe e está acontecendo alguma coisa, a mãe, por N motivos, ela se preocupou, ativou isso, o útero recebeu menos sangue, e aí a criança interpreta, o sistema nervoso dela interpreta que ela foi rejeitada, que ela se mexeu e o mundo dela ficou ruim. Aquele mundo dela, ela se mexeu e aquele mundo a rejeitou. Então, registra esse medo da rejeição. E para lidar com isso, a mente prioriza concentrar energia no cérebro. Assim como a gente viu ali no sistema nervoso, a gente tem todos os neurônios, estão tudo ali bonitinho no lugar,
Só que é como se fosse tudo, os nossos neurônios, a nossa medula, fossem tudo fios desencapados. E essa capa, que chama bainha de mielina, é como se fosse aquela capa plástica do fio de cobre, que a capa serve para quê? Para direcionar a energia. Se eu tenho um fio desencapado, onde eu tocar, eu vou acabar levando um choque. Agora, quando tem aquela capa, a energia vai direcionada para a ponta. No nosso corpo acontece um processo semelhante, que chama mielinização, e faz exatamente esse processo, é como se fosse encapando os nossos neurônios, a nossa medula. E esse processo de encapamento, ele acontece por partes. A primeira região que acontece é na região do cérebro, que é quando a criança está no útero. Por que a criança se mexe? É por um espasmo. A energia está circulando naquele corpo, e quando a energia vaza por uma parte além daquela que ele tem controle, que está encapada ali, dá um espasmo e a criança mexe. Basicamente assim funciona. Então, o que acontece? Se a criança mexe e o mundo dela, ela entende que se ela se mexer, o mundo dela vai rejeitá-la, ela vai concentrar a energia toda onde ela tem controle. Que é onde? Que é no cérebro. Então, caminhos neurais vão se formando ali, trilhas neurais vão se formando, para concentrar a energia o máximo de tempo possível no cérebro. Então, essas pessoas, elas desenvolvem o recurso da criatividade. São pessoas que elas conseguem se desconectar do mundo real, elas podem estar aqui conversando com você, e se está desinteressante para ela, ela consegue ficar olhando para você, mas parece com um olhar mais distante, e ela vai para um mundo mental. Por quê? Porque ela vai concentrar toda a energia dela naquele mundo, que era o que ela fazia para fugir da dor da rejeição. E aí vai desenvolver, então, esse recurso de criatividade, lógica, são pessoas muito racionais. E a energia, elas priorizam, o corpo dela foi moldado para priorizar a energia no cérebro e não no resto do corpo. O resto do corpo recebe pouca energia. Por isso que essas pessoas, elas podem comer 3 bois que elas não vão engordar. Por quê? Porque o que consome a energia delas é o cérebro, não o resto do corpo. E quais são as características, né? Eu trouxe algumas características aqui para vocês verem. Então, são olhos grandes, aqui, ó, olhos grandes, ressaltados, assim. Se você olhar esse olho, esse olho está olhando para a câmera, mas parece que ele está olhando além, parece que ele está desfocado. A boca é apagada. Não tem, claro que aqui, todas essas imagens, não existe ninguém que seja 100% um traço. Essas imagens têm outros traços associados. Mas eu estou trazendo predominâncias para vocês começarem a olhar as pessoas e entenderem como que elas funcionam. Quero que vocês saiam daqui aspirantes a analistas corporais. Então, a boca fina, apagada. Isso aqui são tudo indícios desse traço esquizoide. Ó, a pessoa tem quinas, ó, tem ossos bem evidentes. O corpo dela, você pode olhar aqui que eu representei por um retângulo, né? O corpo dela parece realmente um retângulo. Claro que essa curvinha aqui vem de outro traço, mas existem pessoas que são retinhas aqui, são realmente um retângulo. Ossos bem evidentes, ossos pontudos, ó, aqui, se você olhar, os ossos estão bem pontudos, ressaltados. As nádegas têm pouco volume, às vezes parece que até esse risquinho aqui representa como se buracos, né, nas nádegas, parece que pegou uma colher de sorvete e tirou aquele pedacinho ali da polpa ali, ó. E pernas fininhas ou em formato alicate, pernas que por mais que se unam os pés, fica esse vão no meio aqui. Pernas sem energia. Por quê? Porque todo o corpo dessa pessoa é moldado para não priorizar energia no corpo em si. Mas são pessoas que normalmente têm cabeça grande, cabeça alongada, no caso, né? Testa grande. Por quê? Porque elas precisam priorizar a energia no cérebro. Isso acontece do útero até o primeiro mês de vida. Entre o primeiro mês e o primeiro ano de vida, começa a formação do traço de caráter oral, que se dá pela dor do abandono. Então, o que acontece? Quando a criança nasce, ela tem um recurso novo agora. Lá no útero, quando ela tinha um problema, que ela se sentia rejeitada, ela direcionava a energia dela para a mente. Beleza, porque ela não tinha o que fazer, ela não tinha como gritar, não tinha como chamar ninguém, não tinha como fazer nada. A partir do momento que essa criança nasce, agora ela tem mais recursos, agora ela pode chorar. E agora ela está recebendo uma explosão de novas informações. Porque agora ela sente fome, frio, sede, calor, enfim, N coisas estão acontecendo que lá no útero não tinha. Então, uma explosão de novas percepções sensoriais. E nessa época, a mielinização está acontecendo na coluna cervical, que é em toda essa região aqui do peito e do coração. Então, a criança, ela começa a entender que se ela tem um problema, ela pode botar a boca no mundo. Ela pode berrar, ela pode chorar, que vai vir alguém para resolver o problema dela. E aí, como que ela se sente abandonada, então? Quando ela tem um problema, e esse problema, ele não é atendido, devidamente atendido. Por exemplo, a criança está com cólica, e aí ela começa a chorar. E aí os pais vêm e pegam no colo, embalam, dão uma madeira, ou peito, né?
trocam a fralda, fazem N coisas, mas a cólica não foi resolvida. Então a criança sente o quê? Ela registra como se ela tivesse sido abandonada. Por mais que ela se acalme, o sistema nervoso dela registra a dor do abandono. Existem os casos também em que a criança fica lá berrando e só fica berrando realmente e não tem uma atenção, né? Ela não é atendida de fato. Ou quanto muito ela recebe uma mamadeira, ainda apoia no paninho ali, ou sabe, tem ali tem alguém dando aquela mamadeira para ela, mas não tem a presença dessa pessoa. A pessoa está ali, mas está mexendo no celular, está desconectada, está desligada. Então a criança também, nesse momento, ela também se sente abandonada. Por quê? Porque ela tem uma necessidade, e essa necessidade não foi devidamente atendida, por mais que ela tenha recebido uma atenção em excesso ou uma falta de atenção. E aí, a mente dessa criança começa a desenvolver o quê? O recurso da comunicação. São pessoas que conseguem expressar o que elas estão sentindo sem falar uma única palavra. Por que isso? Porque lá na infância, lá nessa época, ela precisava que o adulto entendesse, com o olhar dela, com um gesto, o adulto precisava entender o que essa criança tinha. Então, ela tinha que fazer uma cara diferente para fome, outra para frio, para o adulto lê-la, até porque ela não sabia falar. E qual o formato que vem para o corpo? São as pessoas mais redondinhas, mais fofinhas. Por quê? Porque quanto mais fofinha eu sou, mais redondinha, mais cuti-cuti, maior a possibilidade de ter pessoas ao meu redor. Então, são pessoas que têm formatos arredondados, é representado aqui pelo círculo. O Jô Soares tem bastante desse traço, a cabeça dele é bem redondinha. Olha os pneuzinhos, esses pneuzinhos aqui eu nunca gostei na vida, agora eu entendo eles e aceito porque eu sei os recursos que isso me trouxe, né? Mas eu detestava essa parte aqui. Então, são pessoas mais arredondadas, mais cheinhas. Não necessariamente elas sejam gordinhas, tá? Mas elas são mais arredondadas, mais fofinhas, mais molinhas. Elas têm um olhar que conecta com você, diferente do outro, que parece que a pessoa está em outro mundo, e ela realmente está, no traço anterior, o esquizoide. Já o traço oral, o comunicador, ele quer conectar com você, ele passa esse olhar. E se você percebe, às vezes o olho tem um formato, que nem esse aqui, ó, de tristeza. Por mais que a pessoa esteja sorrindo, passa aquela sensação de tristeza, de carência, de aquela mensagem de, fica aqui comigo. São pessoas que têm um sorriso bem grande, bem largo, boca bem rosada, às vezes tem até um beicinho, né, um biquinho, bem de bebezinho mesmo. Tem o bumbum mais molinho, mais caidinho, é um bumbum volumoso, mas é mais caidinho. Pode ver que ele começa aqui, escorre, escorre, e aí aqui junta o bumbum. Tem os joelhinhos para dentro, eu trouxe essa foto aqui para ilustrar, né? Parece que tem tanto peso ali que o joelhinho segue, então são os joelhos em X que a gente chama. E aqui a foto do João inteiro para você ver que ele parece um bebê gigante, né? E é justamente a perna mais curtinha, todo arredondado, todo fofinho, vontade de apertar, faça essa vontade, né, de apertar, de abraçar, de estar perto. Por quê? Porque a criança desenvolveu esse recurso de comunicação tanto na mente, como essa necessidade de estar com pessoas mostra no formato do corpo também. Tudo, o corpo é a parte visível da mente, as duas coisas são uma coisa só. Depois, 2 anos a 2 anos e meio, mais ou menos, começa a fase do traço de caráter psicopata. E aqui é um ponto de atenção. Psicopata não é o psicopata dos filmes, aquele psicopata que não tem sentimentos, não. São psicopatas, é o nome do traço de caráter, não tem nada a ver com o distúrbio de psicopatia, o transtorno de psicopatia. É apenas o traço de caráter que lá em 1930, quem descobriu isso deu esses nomes e assim ficou. Esse traço começa a ser formado, então, a partir da dor da manipulação, onde a criança entende que só ela ser bonitinha e fofinha não é o suficiente para ela ter atenção. Ela precisa fazer algo para chamar atenção, porque é a fase em que a criança está batendo palminha, começa a falar gugu dadá, que faz gracinha, né, que fala coisinha, que é a fase que a criança começa a interagir com as pessoas. Então, se nesse ambiente que ela vive, ela começa a perceber que ela só recebe atenção quando ela faz o que os adultos esperam dela, aí ela começa a se sentir manipulada. E isso dá uma habilidade de negociação para essa criança. Por quê? Porque ela começa a desenvolver a habilidade de perceber a intenção das pessoas. Porque ela começa a ser observadora, avaliadora. Por quê? Porque ela tem que entender qual é a intenção que aquela pessoa tem ali, para ela poder dar aquilo que a pessoa quer, para ela poder receber aquilo que ela deseja. Então, uma habilidade de articular, de negociar, de fazer trocas. E, inclusive, essa pessoa acredita que o mundo é uma troca. Não existe almoço grátis. Essa frase do não existe almoço grátis é a frase do nosso querido traço de caráter psicopata. Porque ele entende que não basta eu existir, eu tenho que fazer algo para receber aquilo que eu quero. Então, realmente, não existe almoço grátis. Na visão dele, né? E aí, qual é o formato do corpo? Lembra que eu trouxe aqui, ó, um triângulo invertido? É bem isso, ó. Olha esse queixo com tudo aqui.
Olha o olhar avaliador que eu trouxe, que eu falei para vocês, ó. Parece que vai fuzilar quem tá na frente dessa pessoa aqui, ó. Parece que ela vai te engolir. Por quê? Porque ela tem esse ar mais avaliador, porque ela precisa prestar atenção, ela precisa entender as suas intenções. Olha esse tronco se não é um triângulo invertido. Olha a largura que é aqui, como a funila aqui para baixo, ó. Grandão aqui, parece o Johnny Bravo, né? Grandão aqui e fininho embaixo. O sorrisinho de canto de boca, o sorrisinho, se você ver, ó, ele abre mais para um lado do que para o outro, ó. Se você dividir aqui, parece que é uma boca para um lado e para o outro é outra boca. Se eu dividir ao meio aqui, se eu tampar essa parte, por exemplo, eu não digo que essa parte é continuação dessa. Parece duas bocas diferentes, uma abre mais que a outra. Esse traço é o que a gente chama de camaleão. É o traço que se adapta ao meio ali para extrair da pessoa, né, avaliar e tudo para extrair da pessoa a sua intenção, para poder entregar aquilo que a pessoa espera, para poder receber aquilo que eu estou esperando, no caso, né? Então, sempre vão ser aspectos triangulares, ó. Aqui que é larguinho em cima é a funila. Então, ó, aqui é características do traço psicopata. Pouco volume na nádega também. Ó, a perna aqui, ó, triangular. Por mais que ele malhe essa perna, é uma perna malhada, é uma perna fina, ó. Aqui embaixo é fino. Por quê? Porque nessa época a mielinização está acontecendo na região torácica. Então, essa pessoa ela tem muito mais controle dos braços do que da perna. Muito mais da parte superior do corpo do que da parte inferior. Então, as pessoas que você olha que é grandona em cima e fininha embaixo, tem essa característica do traço psicopata. Depois, entre os 2 anos e meio a 3 anos e meio, é a fase do desfraude, é a fase de formação do traço de caráter masoquista, que também não tem nada a ver com o masoquismo, aquele que gosta de apanhar e que a gente vê nos filmes por aí. Eu não vejo em filme isso, mas que a gente ouve falar, né? Tem a ver com o traço de caráter, não tem nada, o nome não tem nada a ver com o resto, e ele se dá por causa da manipulação, da humilhação. Então, a criança está na época do desfraude e ela entende, ela não sabe quando ela vai fazer cocô ou xixi. A barriguinha simplesmente enche e sai, porque ela não tem a noção para poder segurar, ela não tem a percepção ainda dos esfíncteres. Nessa época, é quando ela está começando a desenvolver, a receber a mielinização e chegar na área dos esfíncteres. Quando a mielinização avança, começa a dar uma nova percepção, né, para certa região do corpo. Então, aqui nessa fase, a criança está começando a ter essa percepção, ela ainda não tem. Só que como já é uma criança grande, de 2 anos e meio, 3 anos e meio, relativamente grandinha, né? Ela já fala muitas vezes, ela já interage. Então o adulto acaba esperando que ela entenda que quando a barriguinha estiver cheia, ela tem que ir no banheiro, tem que pedir para ir no banheiro. Só que o problema é que ela não sabe quando a barriguinha está cheia, porque o órgão que é capaz, que dá esse sinal, que é o esfíncter, não está mielinizado. Então ela não tem essa percepção. E quando a criança solta o que está dentro dela, aquele cocô ali nesse caso, né? Ela se sente humilhada. Ela sente que ela decepcionou aquele adulto. Por quê? Porque aquele adulto vem falar: poxa, por que você fez na calça? Mamãe e papai, a gente já não te pediu para fazer no piniquinho? A gente já não te pediu para avisar para ir no banheiro? E a criança fica sem uma resposta para dar, porque ela não sabe o que vai acontecer. Então, ela desenvolve um recurso de quê? Esse aqui é o perfil metódico. Porque essa pessoa, essa criança, ela começa a desenvolver a capacidade de suportar dentro dela algo que ela nem sabe quando vai vir. Então, ela dá passos mais curtos. Imagina se dá uma dor de barriga em você agora e você tem que ir para o banheiro. Você vai fazer o quê? Você vai trancar o bumbum e vai dar passo bem curtinho até chegar no banheiro. Se você der um passo, como dizem, maior que a perna, vai dar uma lambança ali. Vai acontecer, vai dar merda no meio do caminho, literalmente. Então, essa pessoa ela tem que segurar um cocô que ela nem sabe quando vai vir, tem que segurar dentro dela. Então, ela realmente cria a musculatura dela se comprime, ela realmente anda com esse bumbum mais trancadinho, e isso vai trazer uma característica física também. E ela desenvolve, então, a habilidade de suportar coisas difíceis. Porque tem coisa mais difícil do que você suportar um cocô dentro de você. Imagina se você está com aquela dor de barriga. Você dificilmente vai conseguir segurar. No mínimo, até chegar o banheiro ali, se o banheiro estiver próximo. Senão, não tem como. E essa pessoa, ela precisa desenvolver essa capacidade. E isso acaba refletindo não só para essa parte, né, do cocô, enfim, mas para tudo que está dentro dela. Se ela bota os sentimentos dela para fora, por exemplo, ela pode decepcionar alguém. E se ela decepciona alguém, essa pessoa pode fazer alguma cobrança. E com essa cobrança, ela vai se sentir humilhada. Então, são esses recursos de força, de planejamento, só dá um passo quando eu tenho certeza de onde eu estou pisando. Porque se eu der um passo em falso, pode dar merda no meio do caminho.
Então, eu não sou de usar esses termos, né? Que nem minha mãe dizia nome feio, na minha comunicação, mas nesse caso em específico eu gosto de trazer para realmente ilustrar o que realmente acontece na mente dessa pessoa. Ela é programada literalmente para evitar merda. Não só a fisiológica, mas problemas, conflitos. Então, são pessoas que elas precisam de segurança para tudo que elas vão fazer. Se elas não têm segurança no passo que elas vão dar, elas não dão esse passo. E elas são pessoas que, quando elas encontram um caminho que dá certo, sabe o time que está ganhando não se mexe? Pois então, é a frase desse traço. Time que está ganhando não se mexe. Se eu encontrei um caminho seguro, eu vou repetir esse caminho até dar errado, até não funcionar mais. Então, são pessoas que têm essa capacidade de suportar coisas difíceis, resiliência. Essas pessoas são pessoas constantes, começam o negócio e vão até o fim. São pessoas que suportam muitas coisas. E aí, qual o formato que vai trazer para o corpo, né? São pessoas que têm uma cara mais incisiva, mais fechada, aspectos mais quadrados, tensão no maxilar. Esse Thanos aqui, acho que o nome dele é bem quadradão, musculatura, dá para ver que ele é musculoso, mas ele é tenso, todo o corpo dele é tenso, ó. Traz aspectos mais quadrados, ó, o quadradinho aqui, ó, para representar. Aspectos mais quadrados, ó, a pessoa aqui é um caixotinho, ó. Ela carrega tanto peso que se manifesta no corpo. Olha que essa pessoa aqui, por exemplo, ela não dá para ver a musculatura dela, não dá para ver aqui, parece que tem uma camada aqui espessa e firme de gordura ali, mas isso aqui é peso que essa pessoa está carregando, ó. Olhar mais fechado, essa bolsa em cima dos olhos, embaixo dos olhos aqui, ó, parece que se botar uma agulha aqui vai furar, vai sair água. Esse peso aqui, ó, o olho cai aqui, tanto peso que essa pessoa carrega, mesmo que inconscientemente, que o olho cai. Tem essa expressão mais sisuda, um sorriso que não se abre muito, porque é uma pessoa que tem que se trancar. Aqui as pernas, ó, parece um tronquinho de árvore. Essa pessoa aqui está enraizada, aqui, ó, toda fechada. Joelho para fora também, porque aqui, ó, por que o joelho é apontado para fora? Porque quando eu aponto o joelho para fora, eu consigo forçar ainda mais o meu bumbum para dentro. Então, eu consigo segurar ainda mais aquilo que está dentro de mim. E aí é um bumbum mais achatadinho, ó. Sabe aquelas pessoas que tem aquela... Parece que nem tem bunda? É por causa disso, ó, porque elas trancam tanto que parece que é achatado realmente ali. Não só parece, né? É realmente achatado. Dos 3 anos e meio aos 5 anos de idade, começa a se formar o traço de caráter rígido. E é quando a criança ela começa a perceber que o mundo é feito por pares. Papai tem a mamãe, vovô tem a vovó, tio tem a titia, o Mickey tem a Minnie, o Pato Donald tem a Margarida, e assim vai. E aí ela entende que, no caso do menino, que é o príncipezinho da mamãe, e no caso da menina, ela é a princesinha do papai. Então, eu vou dar aqui o exemplo da princesinha do papai. Eu sou a princesinha do papai. Então, eu vou dar o meu coração para quem? Se eu quero um par, quem é que vai ser meu par? Aquele que já me ama, que já diz que eu sou a princesinha da vida dele, que eu sou tudo para ele. Então, eu vou dar meu amor para ele. Só que quando eu dou o meu amor para meu pai, e o menino dá o seu amor para sua mãe, ele começa a perceber que ele vai ficando para trás dessa relação. Por quê? Porque esse pai e essa mãe já têm um par, já tem outra ocupação. Então, eu dou o meu amor pro meu pai, mas meu pai tem a minha mãe. Ele me dá um beijinho de boa noite e ele vai, me deixa no meu quarto e ele vai dormir no quarto com a minha mãe. Então, nesse momento, ele está preferindo a minha mãe, está me deixando aqui sozinho e está preferindo a minha mãe. Ou, às vezes, esse pai e essa mãe, né, enfim, tem que trabalhar. Então, nesse tempo, eu tenho uma ligação muito forte com meu pai, porque eu entrego meu coração para ele, que é tudo que eu tenho, meu amor. E ele me entrega o quê? Por mais que ele me ame, ele me deixa de lado em alguns momentos. Então, quando ele me deixa de lado, o meu sistema nervoso registra o quê? A dor de ser trocada, excluída daquela relação, traída. Meu pai me traiu, ele me trocou. E aí a criança começa a criar na cabeça dela também uma percepção de que tudo é triangular. As relações têm 3 pontos. Eu, o meu pai e a minha mãe. No caso do menino, o menino, a mãe dele e o pai. Tem 3 pontos na relação, não é para a relação. É ela busca esse primeiro amor naquela pessoa mais próxima dela. Só que do sexo oposto, né? Em todos os casos, tá? Como eu tenho essa questão da homossexualidade, eu acreditava que a minha relação era maior com a minha mãe, eu tinha uma conexão maior com ela, e eu tinha uma certa trava com meu pai, eu achava até que eu não gostava dele. Porque eu tinha meio que, entre aspas, botar ódio dele. Mas por que eu tinha isso? Ódio é o amor polarizado no negativo. Então eu tinha uma relação muito forte com ele, mesmo que eu não percebesse. Eu achava que era o contrário, mas não. 100% dos casos, o menino vai buscar na mãe e a menina vai buscar no pai, esse primeiro par. E aí, o que acontece? Essa criança foi a ponta mais fraca dessa relação. Ela perdeu nessa competição aí. Ela sente que ela estava competindo e que ela perdeu. E
E aí ela desenvolve esse perfil competitivo. E ela quer ganhar. Então são pessoas proativas, são pessoas que não ficam esperando alguém mandar, são pessoas ágeis, que fazem o que precisa ser feito, são pessoas que gostam do desafio, elas se preenchem com o desafio, elas gostam, né, porque elas têm esse instinto competitivo. O corpo dela, eu vou mostrar aqui para vocês, vai ser todo harmônico, todo preparado para o movimento. O traço anterior, ele era musculoso, mas era um músculo mais tenso. Esse aqui são músculos mais delineados. Sabe, às vezes a pessoa nem malha, mas o braço dela é todo marcado. A panturrilha dela é toda definida. Às vezes até uma barriga tanquinho ela tem ali, sem nunca ter feito uma abdominal na vida. Então aqui, ó, essa imagem mostra aqui os terços proporcionais, né, os terços do rosto. Agora vocês vão começar a medir mentalmente os terços do rosto da pessoa. Ó. Essa região aqui, ó, esses 3 terços proporcionais, ó, isso é uma característica desse traço rígido. Os 2 olhos bem parecidos, os nossos lados, né, eles são diferentes. Meu olho direito não é igual ao meu olho esquerdo. E às vezes tem pessoas que tem uma diferença muito grande entre um e outro. Mas quem tem o traço rígido alto, nos olhos vai manifestar esse olhar mais harmônico, né? Os olhos mais parecidos, mais simétricos. Todo o resumo da ópera aqui é simetria e harmonia, tá? Então são corpos harmônicos voltados para o movimento. O olho aqui, é que nessa foto não dá para ver muito bem, mas é um olho que ele sobe aqui, ele tem um formato de gatinha, como se fosse um delineado natural. São dentes proporcionalmente alinhados, são dentes do mesmo tamanho, alinhados, mesmo que a pessoa não use aparelho, tipo aquele sorriso Colgate, é a característica desse traço. O formato corpão violão, ó, o formato ampulheta, aqui a ampulheta, ó. É o formato ampulheta, ó, parece que bem desenhadinho. Bumbum empinado, bumbum durinho, diferente do traço oral que eu trouxe lá, o segundo, que era um bumbum volumoso, mas era caidinho e mole. Esse aqui é um bumbum arrebitado e durinho. Pernas, ó, essas pernas aqui, ó, por mais que, não sei se essa perna é malhada ou não, mas se essa perna aqui fosse malhada, ficaria bem mais em evidência esse músculo aqui. Então, são pernas harmônicas, proporcionais. Essas são características do traço rígido. Então, essa pessoa, ela tem esse medo de ser trocada. São pessoas perfeccionistas. Diferente do traço anterior, que quer achar um caminho perfeito para não dar merda, e aí vai encontrar um caminho seguro e o time que tá ganhando não se mexe e vai pro resto da vida fazer do mesmo jeito. Esse aqui não. Esse aqui quer a perfeição também, mas quer a perfeição pela perfeição, para ficar cada vez melhor. Porque ela não quer ser deixada para trás. Ela não quer ficar em segundo lugar. Então ela começa a querer gostar de desafios, por causa desse instinto competitivo, e querer sempre se aperfeiçoar, sempre se aperfeiçoar. Eu fiz uma vez agora bem, da próxima eu quero fazer melhor ainda. E assim sucessivamente. Se a pessoa está na dor, ela não entra nem em desafio nenhum. Por quê? Porque se ela acha que tem alguém que vai ser melhor que ela, e que ela vai ficar em segundo lugar, ela nem entra para competir. Porque ela prefere perder por WO, né, por nem entrar, do que entrar e ficar em segundo lugar. Essa pessoa, a maior dor dela é ser deixada de lado, ser excluída daquela relação, e é o que ela busca evitar. Então, o que acontece? Cada traço tem um padrão de funcionamento. E quando você entende o seu padrão, você começa a entender qual é o ambiente mais saudável para você. Porque, por exemplo, eu não vou botar essa pessoa com traço rígido, que ela é mais ativa, mais competitiva, mais proativa, para ficar atrás do computador preenchendo planilha, por exemplo. Por quê? Porque essa pessoa vai morrer lá. Por quê? Porque ela precisa de desafio, ela precisa de novidade. Qual é o melhor traço? Qual é a melhor pessoa para botar atrás de um computador preenchendo planilha? As pessoas mais quadradinhas, que gostam de método, de passo a passo, gostam de consistência, que tem consistência, que são constantes, que fazem, sabe, o detalhe do detalhe. Então, cada pessoa vai funcionar melhor no ambiente. Por exemplo, aqui, ó, o exemplo do peixe, do pássaro e do gato. Se eu quiser que o gato nade, por mais que ele consiga nadar, não vai ser a melhor habilidade dele, porque a habilidade dele é correr, escalar, pular, fazer um monte de coisa. Se eu quiser que o passarinho corra, ele até consegue correr, mas ele não vai muito longe. Por quê? Porque as perninhas dele são curtas, ele foi projetado para voar. E o peixe, se eu quiser que o peixe voe, ele pode até dar alguns saltos da água, assim, direto eu vejo na praia aqui, os peixinhos pulando, assim, meio que voando e voltando para a água. Mas não chega a ser um voo, né? É um pulinho que ele dá. Então, se eu botar esse peixe para voar, eu não vou ter o máximo pleno potencial desse peixe. Pelo contrário, eu vou matar esse peixe, porque não é o ambiente dele. E a mesma coisa com os outros. Então, os nossos traços são a mesma coisa. A gente tem que proporcionar para os nossos traços os ambientes onde eles vão performar melhor. Só que para eu saber como que meus traços vão performar melhor, eu tenho que entender quais são os meus traços e como eles funcionam. E como eu disse, a gente é uma mistura dos 5. Ninguém é 100% um traço só. E o que nos torna únicos é justamente essa mistura. É o quanto eu tenho de cada um.
Então, assim, qual ambiente que esses traços, que esses animais aqui que eu trouxe de exemplo, né? Eles vão ter facilidade para fazer aquilo que eles querem e vão ter o resultado que eles estão buscando. Cada um no seu próprio ambiente. O peixe na água, o pássaro no ar e o gato na terra. Agora, se eu quiser mudar isso, por mais que cada um deles, estando no ambiente errado, por mais que eles deem 1001% deles, por mais que eles façam todo o esforço do mundo, eles não vão alcançar os resultados que eles esperam. Por quê? Porque o meio ambiente deles está exigindo resultados que eles não foram capacitados, eles não foram programados para atingir, naturalmente programados para atingir. Eu posso pegar, não sei se vocês já ouviram a história da águia e da galinha, que a águia lá estava lá e ela era criada com galinha, ela acreditava que era galinha. Por mais que eu passe a vida inteira dizendo para a águia que ela é uma galinha, ela não vai conseguir ter um resultado igual de uma galinha. Por quê? Porque ela tem outra natureza. E essa natureza precisa ser respeitada. A águia nunca vai deixar de ser águia. Quando eu jogar, aí o mestre vai lá e joga a águia, ela cai, não voa, porque aí a galinha não voa, né? E a águia voa. Só que essa águia aí, ela acredita que ela é uma galinha, e aí ela não voa, não foi ensinada a voar. Porque o ambiente ali acaba, você se molda pelo ambiente que você convive, né? Você é a média das 5 pessoas, você mais convive, enfim. Então, uma águia rodeada de galinhas, ela não voa. Mas só quando eu estimulo essa águia a voar, eu ensino ela a voar, ela vai voar e não vai mais voltar. Entendeu? Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer com a gente. Esse nosso padrão de funcionamento, ele é fundamental que esse padrão, ele seja respeitado e explorado. Explorado no sentido de você extrair o máximo que isso pode te trazer para sua vida. Você tem que explorar os seus recursos. Não querer que vou funcionar de um jeito, num determinado ambiente, que você está querendo ali se encaixar para pertencer. Não, você tem que funcionar no seu ambiente que você foi projetado para funcionar. Deus deu um propósito para o peixe, que era nadar. E Deus deu um propósito para a sua vida. Se você for um peixe tentando viver igual um pássaro, nunca vai dar certo. Você vai se cansar, vai se desgastar e vai morrer. Entende? Então, o traço na dor tem a ver com dois elementos, que é o padrão de funcionamento e o ambiente. Se você vive num ambiente onde você conhece os seus traços, e esses traços são respeitados, e o seu potencial, né, suas habilidades são exploradas, você é extraído o melhor que tem em você, você vai voar, você vai decolar. Não vai nem voar, você vai ser um foguete espacial da SpaceX. Agora, se você está num ambiente que esse padrão de funcionamento não é respeitado, que esse ambiente exige outras habilidades de você que você não tem, você vai achar que o problema é você, que você é inadequado. E isso vai reforçar cada vez mais as dores que o seu sistema nervoso se moldou todinho para evitar, que são as dores da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. Então, qual ambiente? Aqui umas perguntas aí para vocês refletirem. Qual ambiente você frequenta hoje? Como que é o seu dia a dia? Como que é a sua casa, as pessoas que você convive? O que nesse meio da sua casa, que você convive, no seu trabalho, enfim, o que é esperado, o que é exigido de você? Esse ambiente que você vive, essas pessoas que você convive, isso ativa os seus recursos, as suas potencialidades ou as dores dos seus traços? Eu trouxe esse filme aqui, que é muito, muito ilustrativo para tudo isso que eu expliquei agora. Esse aqui é o filme Voando Alto. Esses animais aqui, esses pássaros aqui, eles voam, em formação, eles nadam, eles pescam, né? Vai parar um ovo no ninho deles. Aí a mamãe gaivota lá convence o papai gaivota a cuidar do ovinho. E aí nasce uma andorinha. E aí, essa andorinha passa a vida inteira. Nossa, assistam esse filme, de verdade. Assistam esse filme. Vocês vão entender exatamente tudo que eu trouxe aqui. Aí, o que acontece? Essa andorinha, ela passa a vida inteira buscando aprender para pertencer naquele grupo que ela está inserida. Passa a vida inteira querendo voar informação, querendo nadar. Só que a andorinha não nada. A andorinha não mergulha. A gaivota mergulha para pegar o peixe. A andorinha não. A andorinha voa tudo bagunçado. Elas não são daquela... Gaivota é metódico, tem que ter a formação para eles conseguirem voar e chegar no lugar lá. Andorinha não, elas são mais pelo sentir. Elas sentem, elas vão tudo bagunçado, mas no fim dá certo. Então são dois padrões de funcionamento completamente opostos. E não tem nada de errado, nem com a gaivota, nem com a andorinha. O que está errado é que, para querer pertencer a essa família, por gratidão, por N motivos, que a gente não vai entrar no mérito, essa andorinha se esforça para querer pertencer e para conseguir voar informação, para conseguir pescar,
e ela não consegue. E aí ela sofre bullying, parece que tudo que ela faz é tudo errado, mas não é que é tudo errado, ela não foi programada para aquilo, entende? Então aquele ambiente fica exigindo dela algo que ela não é, que não funciona. Então, esse filme é uma excelente dica, eu vou até assistir de novo, porque realmente esse filme é muito bom. Bom, dito tudo isso que eu trouxe até agora foi o primeiro elemento que te impede de realizar os teus sonhos com facilidade. Tá? E é um dos principais, mas não é o único. Existem os outros dois que a gente vai entrar agora. O segundo é a dependência emocional. E aqui entra até uma ressalva que por que essa andorinha quer viver igual a gaivota aqui? Por dependência emocional, para pertencer. Ela não é livre para ser ela mesma. Uma porque ela não sabe, e outra que, se ela for ela mesma, ela pode estar sendo ingrata com esse casal que cuidou dela, que deu tudo por ela, que proporcionou que ela vivesse, né, e deu todo o seu amor. Então, isso é dependência emocional. Essa andorinha, ela deixa de viver aquilo que ela foi projetada para viver conforme as expectativas de quem a criou, como forma de gratidão ou de dívida, ou seja lá do que ela sente. E isso é um ponto muito importante, porque isso é dependência emocional, onde você deixa suas prioridades de lado, onde você deixa de viver aquilo que é importante para você, para atender as expectativas do meio, daquelas pessoas que te criaram, para que aquelas pessoas te amem, te reconheçam, né, te dê aquilo, preencham a tua necessidade de ser amado, cuidado e protegido. O que nem sempre acontece. Lembra que lá quando eu estava contando da minha história, eu falei que eu entendia que eu tinha que cuidar da minha irmãzinha, do meu irmãozinho, e eu tinha que ser responsável, e eu me sentia na obrigação de fazer favor para os outros? É basicamente isso. Era dependência emocional pura. Eu não era livre para fazer o que eu sentia ou o que eu queria. Eu tinha que fazer o que aquele ambiente esperava. Porque se eu não fizesse aquilo, eu ia ser, como dizem aí, a ovelha negra da família. Eu ia ser criticada, eu ia ser julgada. E a minha necessidade de pertencimento, de todo ser humano, né? Mas a necessidade de pertencimento é tão grande que a gente abre mão daquilo que é importante para nós, até porque não é ensinado a gente a lidar com isso, para pertencer naquele grupo ali. Isso é dependência emocional. Quando até inconscientemente você prioriza os outros em detrimento de você mesmo. E aí, o que isso tem a ver com os traços de caráter? É que os traços, eles têm tendência a desenvolver dependência emocional. Uns têm uma tendência mais baixa e outros têm a tendência mais alta. Por exemplo, o esquizoide, que é aquele primeiro que a gente falou, da dor da rejeição, ele tem uma tendência baixa. Por quê? Porque ele é mais racional. Ele não é do sentimento, ele é mais lógico, mais prático. O oral, ele é puro sentimento. Porque quando estava acontecendo a mielinização, era bem que no coração, aquela criança sentia muito. Então, essa pessoa é mais emocional. Inclusive, eu sou 33% desse traço. E assim, antes era uma luta eu lidar com isso. Hoje é fácil, porque hoje eu sei como fazer. Mas era complicado. Por quê? Porque outras partes minhas queriam ir para a vida. E outra parte minha não queria ser abandonada. Então, por medo de ser abandonada, a pessoa que tem esse traço alto, ela se adequa àquelas expectativas daquelas pessoas para ela não ficar sozinha. Senão ela deixa de pertencer. Já o traço psicopata, o que acontece? Ele entende que o mundo é uma troca, né? Então, ele não vai se preocupar muito com sentimentos. Eu te entrego aquilo que você espera de mim, você me entrega aquilo que eu espero, tá tudo certo. Então, não é que eles não desenvolvam dependência emocional, mas a tendência é mais baixa. O traço masoquista, o quadradinho, ele também sente e sente muito. A diferença é que ele sente e guarda, porque ele tem que guardar as coisas dentro dele. Ele não pode expressar, porque se ele expressa, dá merda. Então, ele tem uma tendência alta também, porque ele também tem uma necessidade de não decepcionar aquelas pessoas. Porque se ele decepciona, ele pode ser humilhado, então ele não quer decepcionar. Então, ele acaba desenvolvendo por esse medo de decepcionar, ele acaba se adequando ao que as pessoas esperam e pedem para ele. E como ele também tem essa capacidade de suportar muitas coisas difíceis, eles automaticamente também têm mais resiliência para aguentar esse tipo de cobrança, de situação. E o traço de caráter rígido é meio a meio. Por quê? Lembra que quando eu estava falando, eu expliquei que a criança lá deu o coração, o seu amor para o papai ou para a mamãe? Só que ao mesmo tempo, estava se mielinizando, esse detalhe eu não contei, mas vou complementar agora. Ao mesmo tempo, estava se mielinizando a região sacral dessa criança. E aí ela começou a ter percepções nos órgãos genitais. Então, antes ela tocava no nariz, no braço, nas costas, em qualquer lugar do corpo, ela não sentia nada. Inclusive, lá nas partes genitais não sentia nada, era tudo a mesma coisa.
A partir do momento que começou essa nova percepção sensorial, porque a milinização chegou naquela região, ela começou a ter o dito choquinho mágico, né? Ela começou a ter uma percepção sensorial ali, opa, eu toco aqui nessa parte, é diferente, tem uma sensação diferente. Então, uma outra energia começa a circular ali naquela região. E como essa pessoa, ela enxerga o mundo por triangulações, as relações para ela são triangulares, né? O papai, a mamãe e eu, ela começa a ver que tudo na vida é o plano A, o plano B e eu. Tudo ela fica dividida, indecisa. Então, ela não entrega tudo para uma pessoa só. Por quê? O coração, ela já deu para o papai, já deu para a mamãe. Então, o que ela vai entregar para o mundo, para as pessoas, né? O que ela tem para entregar se ela já entregou o amor dela? Ela tem para entregar o corpo, a sexualidade dela. Claro que a pessoa não vai sair promíscua aí, mas, inclusive, tem pessoas que estão na dor e têm uma vida promíscua realmente, porque se sentem muitas vezes um pedaço de carne, se enxergam como, mesmo que não queiram se enxergar, se enxergam como um pedaço de carne, e as pessoas também começam a enxergá-la como um pedaço de carne. E tudo que ela tem para oferecer é aquilo. Então, o que acontece? Precisa haver uma disruptura dessa dependência emocional para que ela consiga se entregar 100% para um relacionamento. Mas ela tem uma questão que é um pouquinho mais desafiadora. Não é impossível, não é difícil, só tem que ter atenção em alguns pontos para ela realmente estar no recurso e conseguir fazer isso. Uma pessoa na dor, possivelmente ela não vai conseguir, depende da área da vida que ela está na dor, mas se ela está na dor dos relacionamentos, ela não vai conseguir entregar o corpo e a sexualidade dela para uma mesma pessoa. São aquelas pessoas que amam seus cônjuges ou seus pares, mas amam de paixão, mas algo puxa elas e elas acabam traindo essa pessoa. Por mais que às vezes não queira, que às vezes ela trai e acaba sentindo um vazio, se arrepende, mas é mais forte do que ela. Isso mostra ela querer fugir de alguma dor, alguma coisa assim. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito agora, mas o que vocês precisam entender nesse momento é que essa pessoa ela é dividida. Então, ela é parte emocional e parte ela é racional e prática. Então, ela é meio dividida. Ela tem uma parte dela, como ela tem essas duas energias, uma parte dela é amor e outra parte é ação. E essas pessoas elas têm uma dificuldade de mostrar fraqueza, vulnerabilidade. Então, elas escondem muitas vezes a parte sensível, porque a parte sensível, na visão distorcida delas, acaba sendo uma imperfeição. E aí elas não querem se sentir imperfeitas, porque elas não querem ser excluídas de nenhuma relação, nem ficar para trás. Então, elas têm uma tendência dividida a desenvolver dependência emocional. E por que a dependência emocional impede você de realizar os seus sonhos? Por quê? Porque você prioriza a felicidade das outras pessoas em detrimento da sua. As suas coisas podem ficar para depois, mas a necessidade de pertencer, de agradar, de atender uma expectativa de alguém é maior do que a sua própria felicidade. Então, você bota os outros na sua frente e você vai ficando para trás. Outro, porque quem é dependente emocional, em algum nível, vai ter medo de desagradar por ser feliz. Então, se você vive numa família e esse ambiente é infeliz, é triste, é depressivo, mas o que vai acontecer? Como que você vai se tornar, como você vai ser feliz, bem-sucedido e realizar os seus sonhos? Você depende emocionalmente dessas pessoas. Então, você não pode desagradá-las. Como que você vai ser feliz? Que afronta é essa, você ser feliz e realizado, se as pessoas da sua família estão lá sofrendo, estão com doença, estão sem dinheiro, ou seja lá o que for, ou foi traído no relacionamento, ou enfim. Isso é sintoma de dependência emocional. E essas pessoas também, né, têm medo de ter que afastar as pessoas que são importantes para ela. Então, se você tem medo de afastar as pessoas que são importantes para você, você depende emocionalmente dessas pessoas. Você não consegue dizer não para essas pessoas. Seja pelo motivo que você quer ser útil para poder se sentir amada, ou porque você não quer desagradar porque você não quer conflito, ou porque você não quer decepcionar quem você ama, ou porque você sente uma certa dívida com essa pessoa. Enfim, se você não quer se afastar dessa pessoa, você também não consegue realizar os seus sonhos, porque às vezes essa pessoa está indo para um caminho que não é o seu, ou um caminho oposto da realização do seu sonho. E aí você tem que escolher, eu vou por um caminho, eu vou por outro. E aí, se você não quer se afastar dessa pessoa, você acaba seguindo essa pessoa e os seus sonhos vão ficando para depois e talvez para nunca. Vamos para o terceiro elemento, então, que, chegando aqui no final, é a falta de ambição. Né? Outro elemento que te impede de realizar seus sonhos. Primeiro, seus traços na dor. Se você está funcionando no ambiente errado, se você está funcionando errado, estão exigindo coisas que você não é capaz de entregar, não porque você não quer, mas porque você não foi programado para isso, e isso impede você de realizar seus sonhos. Se você não é livre emocionalmente para viver os seus desejos e as suas vontades, você também não consegue realizar os seus sonhos. E o terceiro elemento é a falta de ambição. Se você não consegue desejar algo, você também não consegue realizar os seus sonhos. Se você foi criticado lá na infância por causa que você era muito ambicioso,
ou porque, ou ambiciosa, enfim, ou porque, enfim, seja o motivo que for, né, que você não pode, pô, tem tanta gente com menos do que você e estão vivendo, quem é você para ter mais, enfim, se essa ambição foi castrada de você, você também não consegue desejar. Ou se você teve que atender tantas expectativas dos outros que não teve tempo para olhar para as suas expectativas, né, seus desejos de vida e tudo mais, e você teve que sufocar isso, talvez você se sinta até perdido ou perdida e não saiba realmente desejar. Porque a vida inteira teve que fazer as coisas pelos outros e você até esqueceu de fazer por você. Então, isso é a falta de ambição ou a ambição, e aqui eu expliquei, né? E a ambição castrada, né? Que a gente chama de ambição castrada, porque tem pessoas que têm a ambição que precisa ser provocada e tem pessoas que têm a ambição nata. Né? Os traços, na verdade, né? Todo mundo tem uma ambição provocada e nata. Né? Mas se a sua ambição ela foi castrada, se você não podia desejar, porque tudo que você desejava nunca... Não, isso não é para você, isso não é para esse tipo de... para pessoas como nós, ou você tem que se contentar com o que você tem, se não ser orgulhosa, soberba, seja lá o que for, o que enfiaram em você, né, de informação a isso, aí você teve a ambição castrada. E sem ambição, você não consegue desejar. E se não consegue desejar, por que eu vou levantar amanhã se não tem nada para fazer? Vou ficar aqui na cama mesmo, sentindo pena de mim mesmo. Basicamente isso. E os traços, eles têm tendências, né? A ter mais ou menos ambição. Tem traços que precisam ter a sua ambição estimulada, porque elas são pessoas, digamos, mais acomodadas, se contentam com pouco. E tem pessoas que têm ambição, alta ambição, né? Que desejam vida e tal, mas essa ambição pode ter sido castrada. Então, o esquizoide, por exemplo, que é o traço criativo, que foge para a mente, ele tem uma ambição que precisa ser provocada. Por quê? Porque quando o mundo dele tá ruim, ele foge para a mente e tá tudo certo, porque na mente dele ele tem a vida que ele quiser. Porque ele vive no mundo, ele tem um mundo paralelo dentro da cabeça dele, é o recurso dele, a habilidade que ele tem. Então o mundo fica ruim aqui fora, então deixa eu fugir para minha caverna mental aqui, para o meu mundo mental, que aqui no meu mundo mental eu crio o que eu quiser. Então essa ambição ela precisa ser provocada, ou seja, mostrando para essa pessoa, estimulando nela que aquilo que ela imagina dentro da cabeça dela pode ser realizado na vida dela. Ela não precisa viver isso só na mente, ela pode experienciar fisicamente isso também. Então essa ambição precisa ser provocada. Por quê? Porque ela se contenta, se algo tá ruim, ela se contenta fugir para a mente, porque ele já alivia aquela dor e tá tudo certo na cabeça dela, né? Os orais também tem uma ambição que precisa ser provocada. Por quê? Porque para ele tá tudo bem. Se eu tenho aqui meus abraços, igual o Olaf da Frozen, né? Eu gosto de abraços quentinhos, eu tenho pessoas ao meu redor aqui, tá bom. Sabe? Eu não quero ser abandonada. Então, o que tem tá bom e tá tudo certo, sabe? Tem ali uma comida gostosinha, e mesmo que não tenha, tem algo para comer. Tem pessoas aqui ao meu redor, então tá bom, não tô sendo abandonada, então tá tudo certo. Então, são pessoas que têm essa tendência aí, precisa provocar a ambição. Como que provoca a ambição moral? Mostrando comidas que ele pode comer, por exemplo, as comidas de ouro. Tem sorvete de ouro, tem chá de ouro, tem carne de ouro, tem tudo de ouro. Eu nem sabia que dava para comer ouro, mas dá. Então, assim, por que não experimentar coisas novas, né? Novos sabores. Para que se contentar olhar o lado direito do cardápio? Olha o lado esquerdo, vai saborear coisas novas, enfim. Já o traço psicopata, que ele entende que o mundo tem uma intenção com ele, e ele gosta das trocas, o que acontece? São pessoas que têm uma tendência a ter eles têm uma ambição nata, então eles têm uma tendência a realmente desejar a vida. Por quê? Porque eles gostam de conectar pessoas, eles gostam de viver coisas novas, eles gostam de ter as coisas. Então, eles buscam por isso, e não é por mal, mas eles gostam do status, porque quanto mais coisas eles alcançam, mais ele é visto. Inclusive, essas pessoas que têm um traço psicopata alto, elas podem ser vistas muitas vezes como arrogantes. Por quê? Porque elas falam muito daquilo que elas fazem. Porque ela tem um registro inconsciente de que eu só tenho valor não pelo que eu sou, mas pelo que eu faço. Então, são pessoas que gostam, eu fiz isso, eu alcancei aquilo, eu me formei em Harvard, eu tenho um Porsche não sei do quê. Então, são pessoas que acabam dando valor para as coisas, para o ter, em vez do ser. E muitas vezes elas podem ser vistas como arrogantes. Mas são pessoas que têm uma ambição muito grande. Elas fazem trocas, conexões. Então, por exemplo, a criancinha lá, ela tem um traço psicopata alto, ou ela está na fase da psicopatia, né, do desenvolvimento desse traço. Essa criança, se você observar o comportamento dela, ela gosta de fazer trocas. Se você pede um favor para ela pede um favor para você. Ela pede algo para você. E não é por mal, mas ela entende que tudo é uma troca. E aí, se essa criança, ela é ensinada que tem que dividir as coisas, não, tem que dividir com seu irmãozinho, tem que dividir com o coleguinha. Aí você quer, não, então eu te dou um e fico com o outro. Não, tem que dar tudo pro coleguinha.
Ah, vamos fazer. E aí, as trocas que essa criança busca fazer, elas são podadas, é a ambição dela que está sendo castrada. Não é só, nunca é só sobre aquela situação em si, mas sempre tem uma mensagem emocional que está sendo passada. Então, são pessoas que têm uma ambição, uma tendência, né, a uma alta ambição, que é a ambição nata que chama. O masoquista, aquele quadradinho, ele também tem uma ambição baixa. Por quê? Porque tudo que ele quer é não desagradar as pessoas. Se ele chegar nesse nível de não desagradar, para ele tá bom, ele se contenta com aquilo. Até porque são pessoas que precisam de muita segurança para dar um próximo passo. Então, às vezes, se o desafio é muito grande, ela vive num ambiente que ela não é estimulada, ela vai querer ficar naquele enraizada ali naquele ponto que ela está e tá tudo certo. São pessoas que gostam do caminho seguro, gostam daquela rotina, daquela coisa igual, né? Aquela a rotina mesmo a palavra, né? Elas gostam daquilo, daquele método, daquele passo a passo, aquilo que ela faz todos os dias igualzinho para não dar problema. Então, para ter ambição, elas precisam que essa ambição seja provocada, né? Mostrar as possibilidades que ela pode alcançar. E o traço rígido, como ele é aquele traço competitivo, ágil, proativo, ele também tem uma ambição nata. Essas pessoas naturalmente têm fome de vida. Elas são movidas por desafios, elas querem ir em busca dos desafios e de realizações. E essas pessoas têm um problema, né? Elas gostam do desafio. Aí, por exemplo, uma empresa, é um curso, ela quer fazer um curso. E às vezes o desafio dela está em entrar alcançar determinado nível do curso, ou se formar no curso. E aí chega naquele desafio, ela está desafiada, ela vai super motivada, faz super consistente enquanto está motivada. E aí, depois que alcança o resultado, agora não quero as pessoas que se formam, né, deram o seu sangue para se formar na faculdade, por exemplo, mas depois que se formou, deixa pra lá, nem quero exercer isso. Por quê? Porque o desafio dela estava no conquistar o diploma. Tem pessoas que estão lá no concurso público. A motivação dela está em passar na prova. Depois ela nem se inscreve, ela nem vai ser servidora pública. Por quê? Porque o desafio dela estava em conquistar a vaga, por exemplo. Enfim, N coisas, né? O objetivo da pessoa é a conquista do relacionamento, mas aí depois casa não dá, começa a namorar, não dá muita bola para a pessoa. Por quê? Porque a motivação dela estava onde? A motivação, o desafio dela estava na conquista. Então, essas pessoas, elas precisam sempre se sentir desafiadas para agirem. Então, quando elas têm essa ambição para alcançar aquele objetivo. Depois que alcança, tem a tendência de, deixa para lá. Então, qual é o segredo? É botar um próximo objetivo a partir daquele ponto ali. E continuar os objetivos numa crescente, né? Um vai acumulando do outro, né? Igual promoção, igual o Mega Sena lá, que teve um prêmio, não ganhou, ninguém não teve ganhador, o próximo prêmio é aquele e mais um pouquinho. E assim vai indo, né? Vai acumulando as coisas. Então, essa é uma boa dica aí para você estimular a sua ambição, para você estimular os desafios, né? Empilha desafios, um que tem a ver com o outro, né? Você entrou no seu desafio era entrar na faculdade, beleza, você conseguiu. Agora bote o desafio de alcançar lá, finalizar o curso. Depois bote o desafio de conseguir determinada posição no seu ramo e assim vai indo sucessivamente numa crescente. Então, o que acontece? O que te impede de realizar os seus sonhos, ou de ter uma vida mais leve, com mais realização, ou até com menos problemas, ou com problemas diferentes? O segredo não é ter menos problemas. O segredo é ter problemas diferentes. Muitas vezes a gente é ensinado a lidar com os nossos problemas. E a pior porcaria que você pode fazer pela sua vida é lidar com os seus problemas. Por quê? Porque os problemas eles não foram feitos para você lidar, se adaptar a eles. O ser humano é altamente adaptável. Mas não para isso. Não para se adaptar e lidar com o problema. Os problemas eles foram feitos para serem resolvidos. E quando você resolve um problema, você se torna apto, você tem habilidade nova. E aí você começa a ter novos desafios, você começa a ter problemas diferentes. E aí, quanto mais problemas diferentes você resolve, mais habilidades você tem. E aí você vai sempre crescendo, acumulando, como eu estava falando no exemplo anterior. Então, o que te impede de ter uma vida mais leve, de mais realizações, não é o quanto de conhecimento que você tem, e sim como você está funcionando na sua vida hoje. Se você não tem motivação, porque você tem que se contentar com o que você tem, porque você foi ensinado a desvalorizar aquilo que você conquista, ou porque se você não pode conquistar muito, porque senão você vai ser igual o fulano lá que alcançou um objetivo e subiu para a cabeça. Né? Já ouviu falar lá, o fulano ficou rico e o dinheiro subiu para a cabeça. Não, o dinheiro só mostrou o que estava dentro dele. Mas quantas distorções existem, né, nesse meio do caminho aí, que a sua história, a sua trajetória foi te mostrando, quanta percepção equivocada você acabou criando. E aí, você não está funcionando seu plano potencial, porque castraram você, enfim, por N situações,
Então, você precisa olhar para esses pontos para você conseguir, porque você já tem os recursos, as ferramentas que você precisa e o conhecimento que você precisa. O conhecimento técnico, né? O que falta para você é o conhecimento de como usar as ferramentas que você carrega da melhor forma para extrair o máximo potencial dessas ferramentas. Basicamente é isso. Então, por que a falta de ambição impede a pessoa de realizar os sonhos dela? Porque ela não se sente merecedora de realizar aquilo. Por quê? Porque isso que eu fiz não foi nada demais. Ou porque, não, eu não posso ter isso. Não, isso que eu quero não é para o meu tipo de gente que eu sou. Então, essa crença do não merecimento, né? Ou porque a pessoa critica, você foi ensinado a criticar aquilo que você quer. O fulano lá comprou um carro, aí você olha, pô, que carrão. Aí o fulano lá comprou o carro que você queria, o fulano agora tá metido porque comprou o carrão lá. E você acaba criticando aquilo que você deseja. Então, você não consegue realizar seus sonhos. Por quê? Porque a falta de ambição, você até deseja algo, mas como você não tem e outra pessoa conseguiu, não é nem por mal, mas você acaba criticando aquilo mesmo que inconscientemente, e aquilo que você critica se afasta de você. E a questão do contentamento, né? Porque quem não tem ambição, quem tem ambição castrada, se contenta com o que tem, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem, assim, eu queria ter mais dinheiro para, sei lá, para qualquer coisa, para viajar. Mas, tudo bem, pelo menos eu tenho a minha família, pelo menos eu tenho minha mãe perto de mim, pelo menos eu tenho o que comer. Eu quero comer num restaurante super chique, mas pelo menos, olha a frase, pelo menos, pelo mínimo, eu tenho um arroz e feijão. Eu quero comer um bife suculento, mas pelo menos eu tenho um arroz e feijão. Não, você tem que buscar, tudo bem, você tem que ser grato pelo arroz e feijão que você tem, mas você tem que buscar meios de ter o bife que você quer comer, entendeu? Então, recapitulando aqui, quais são os 3 elementos que te impedem de realizar os seus sonhos? São os traços de caráter da dor, a dependência emocional e a falta de ambição. Esses 3 elementos são um conjunto. E normalmente, quando você tem um, os outros vêm associados. Então, tem que resolver, não adianta atacar em um só, tem que resolver os 3. E como que eu faço isso? Como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo os traços de caráter na dor? Eu preciso conhecer esses traços de caráter. Lembra a história dos funcionários? Quem eles são, o que eles fazem, qual é o salário deles, qual é o papel de cada um, carga horária, enfim, as necessidades de cada um, o que eles precisam para cumprir o seu papel, para cumprir seu turno lá a cada dia. Então, conheça eles. Aí você consegue entender o que deixa eles na dor, que tipo de situação que é favorável e deixa ele no recurso, ou desfavorável e deixa na dor, e aí você consegue gerenciar isso melhor. Dependência emocional, como que você resolve? Se livrando dela. Como? Conhecendo seus traços e atendendo suas necessidades. E aí, aprendendo a se posicionar. Aí você consegue. E a falta de ambição? Ativando, provocando a sua ambição, desejando novamente, criando mecanismos para ativar isso, experimentando coisas novas. Eu quero almoçar num restaurante que vê lá, sei lá, R$ 500. Então, beleza, eu quero almoçar naquele restaurante, mas não tem R$ 500 para pagar no almoço. Beleza, mas eu vou ir no restaurante, eu vou pedir um suco ou uma água só para observar aquele ambiente, para pegar a frequência daquele lugar, experimentar coisas novas, estar em novos ambientes. Eu não tenho dinheiro para fazer um exercício, um esporte que eu gostaria muito. Cara, se matricula na aula gratuita. Quantas quero fazer, sempre quis fazer natação, mas não tem dinheiro. Mas você tem esse desejo? Então, beleza, se matricula numa aula experimental de uma coisa de natação. Aí, no outro dia, vai lá em outra coisa de natação, outra academia de natação e faz uma aula experimental. Aí você faz isso uma por semana na sua cidade aí, e quantas aulas você já fez no mês? Pense, você tem que buscar mecanismo para experimentar aquilo que você quer viver. E foi por isso, né, para você conhecer os seus traços, se libertar da dependência emocional e ativar a sua missão, que eu estruturei a mentoria Projeto Original. Por que esse nome Projeto Original? Porque nós temos Deus fez um projeto para cada um de nós, um projeto específico para cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, ser humano, né, ser da espécie humana, existem coisas, mecanismos que você precisa conhecer. Você precisa entender o que é ser um humanoide, né? Humanoide. Ser um humano, né? Ser dessa espécie. Não existe o estudo aí dos fungos, das flores, dos animais, não sei o quê, da espécie não sei o quê. Você tem que entender como funciona a espécie humana, qual é o sentido da vida humana, para que a gente está aqui. Existem respostas. Existem respostas. Ao mesmo tempo que existe uma resposta coletiva e existe da humanidade em si, e existe a sua resposta que é única. Então, o projeto original.
Porque quando você conhece, explora e respeita a sua forma de funcionar, você realiza muito mais os seus objetivos em menos tempo e com menos esforço. Porque às vezes você está querendo realizar alguma coisa, mas você está dando 1001% de você e o resultado é pequenininho. Quando vem o resultado? Você se mata, se entrega, se doa, mas o resultado é pequenininho. Então, o que, que é, né, essa mentoria? É uma mentoria em grupo e ela acontece como? Ela acontece online, ao vivo, tipo essa aula aqui, e depois ela fica gravada numa plataforma. Qual é o conteúdo? O que, que a gente vai aprender? A gente vai aprender sobre o mundo físico e emocional dos traços de caráter. Inclusive, você vai aprender, sabe aquela parte do corpo que você não gosta? Você vai entender, dependendo de que parte do corpo é essa, dependendo de qual parte do corpo é essa, você vai aprender a aceitar essa parte do corpo. Dependendo de qual parte do corpo é, você vai entender o recurso que ela trouxe para você. Por que essa parte do corpo está aí, mesmo que você não goste. Então, você vai entender o seu mundo físico e emocional, os seus traços, né? Você vai entender os seus conflitos internos e como resolver os seus conflitos internos. O que são esses conflitos internos? É a briga daqueles funcionários lá. Um quer uma coisa e outro quer outra. Não adianta eu atender um ou outro. Eu tenho que atender algo que fique bom para os dois, na proporção ideal para cada um. Não adianta eu querer, igual pegar uma pessoa que não gosta, que come pouco e uma pessoa que come muito, e aí eu vou lá e divido uma barra de chocolate ao meio. Eu estou sendo injusta com as duas pessoas. Porque para uma eu estou dando demais e para outra eu estou dando de menos. Então, para ser justo, às vezes não é uma caixinha de bis que vem com 20, não é eu dar 10 para cada uma. É eu dar 15 para uma e 5 para outra. As duas vão ficar satisfeitas, mesmo que sejam em proporções diferentes. Mas é porque é entregar aquilo que aquela minha parte precisa na proporção que ela precisa. Nem de mais, nem de menos. Às vezes a gente acha que tudo é democratizado, né? Tem que dividir direitos iguais. Direitos iguais numa pinóia. Não tem direitos iguais. Você tem as suas necessidades. Dentro de você existem mini pessoinhas, mini vocês, que têm necessidades diferentes em proporções diferentes. E a democracia existe não quando eu pego e divido tudo igual para todo mundo, mas quando eu entendo a necessidade de cada um e supro aquela necessidade, nem de mais nem de menos, nem excesso nem falta. Assim todo mundo fica feliz. E esse todo mundo são os bonequinhos que vivem na sua cabeça. Você vai aprender as situações favoráveis e desfavoráveis. Ao mesmo tempo, você vai aprender a resolver, né? Como transformar as situações desfavoráveis em situações favoráveis. Como se posicionar sem se sentir culpa, por exemplo. Como que você vai criar um ambiente que seja favorável para os seus traços. Como você, sendo um peixe, vai montar o ambiente, um aquário ou um mar para você, uma lagoa, enfim. Como você, sendo um gato, vai viver no mato, né? Como você vai montar esse ambiente para você? Então, ambientes favoráveis e desfavoráveis. Você vai aprender a desconstruir brigas. Esse aqui é um negócio que é sensacional. Quantos conflitos de relacionamento você tem com as pessoas que você ama, e você fala A, a pessoa entende B. E os dois estão falando a mesma coisa muitas vezes, e um não está entendendo o outro, porque um está falando em russo e o outro está falando em grego. Ambos estão falando exatamente a mesma coisa, mas não estão se entendendo. Por quê? Porque são linguagens diferentes. Então, você vai aprender a desconstruir brigas, e aí você não vai gerenciar só o seu mundo interno. Você vai gerenciar o seu mundo externo também. Você vai aprender a lidar melhor com as pessoas, principalmente com as pessoas que você ama. Mas as outras pessoas, você vai poder ajudar outras pessoas. Não cuidando especificamente daquela pessoa, mas só tratando aquela pessoa da forma que ela foi programada naturalmente para ser tratada. E que ninguém do ambiente que ela vive faz. Então, olha o quanto isso é valioso, valoroso. Você vai aprender a entender de gente, na verdade. Basicamente é isso. Quando que vai acontecer? São encontros semanais. Esse horário ainda está flexível, tá? Para a gente definir em grupo. Mas eu reservei na agenda aqui, quarta-feira, 6 da manhã. Vai ser ao vivo pelo Google Meet e depois a gravação vai para uma plataforma e você vai ter acesso a essa gravação aí pelo tempo que 1 ano, 2 anos. E se tiver como permitir acesso vitalício, eu vou deixar acesso vitalício. E aí, o que acontece? Só saber essas coisas já ajuda demais. Eu quis trazer algo mais do que isso também. Então, para potencializar os seus resultados, te ajudar a se reconectar com a tua verdadeira identidade, em quem você verdadeiramente é e não aquilo que te falaram que você é, e para ativar o pleno potencial que você carrega, você aprender a usar as ferramentas que você tem da maneira adequada, para alcançar o máximo resultado, extrair o máximo resultado que essa ferramenta pode te proporcionar, existe a análise corporal. E por que a análise corporal potencializa a sua vida? Porque com ela você entende qual é a sua combinação de traços de caráter em porcentagem, em ponto e vírgula. Por exemplo, eu sou 33% oral. Eu falei antes, 79% de mim tem necessidade de estar com pessoas. Eu sou uma pessoa 51% emoção, 49% razão. Tudo isso eu preciso entender, essa mistura. Para quê? Para eu poder dosar aquilo que os pagamentos, digamos assim, né, dos meus bonequinhos. Você vai descobrir o seu nível de dependência emocional. Quantos por cento de você tem tendência a desenvolver dependência emocional?
Por que motivos você tem tendência a desenvolver dependência emocional? Porque às vezes não adianta você entender só a tendência, você tem que entender por que motivos você é um dependente emocional. Que motivos te prendem naquela relação? Você vai descobrir o seu nível de ambição. Quanto que da sua ambição ela precisa ser provocada? Quanto que da sua ambição é nata? Como que a gente vai... Será que a sua ambição foi castrada? Como que a gente vai ativar essa ambição em você? Para que você consiga realizar mais, desejar mais? Porque as coisas que você não realiza na sua vida, você já entendeu. É porque ou seus traços estão na dor, ou porque você está dependente emocionalmente de alguém, ou de alguém, ou a sua ambição foi castrada. Então você vai descobrir tudo isso. Você vai aprender a tirar os seus traços da dor e colocá-los no recurso. Você vai descobrir o foco dos problemas que você tem. E isso aqui é individual, tá? A mentoria é em grupo. Essa parte é individual. O que é o foco? É o porquê você tem os problemas que você tem, o que essa situação acontece na sua vida, o que você precisa fazer para resolver essa situação e como você vai fazer o que precisa ser feito sem se sabotar. Você vai trazer questões específicas que você queira entender esses motivos e a gente vai trabalhar em cima delas para que você resolva de uma vez por todas, enquanto as respostas resolvam essas situações na sua vida. Lembra dos sonhos? Esses aqui são os meus, né? Não sei quem compartilha sonhos parecidos com o meu. Mas vocês lembram dos seus? Se você coloca os seus traços no recurso, você se liberta da dependência emocional e se você ativa a sua missão, você pode realizá-los em muito menos tempo e com menos esforço. Se você levaria 10 anos para realizar algo que você deseja muito, talvez você precise de apenas alguns meses. Não sei qual é o seu sonho, não sei o quanto você precisa se curar emocionalmente para alcançá-los, né? O quanto que você vai ter de... quanto você está aberto para fazer o que precisa ser feito, quanto você está aberto para olhar para a sua dor. Às vezes a pessoa tem medo de descobrir as suas dores. Só que enquanto você não descobre as dores que você carrega, você continua carregando elas. E quando você descobre, isso não faz doer mais. Isso vai fazer apenas você ter que dedicar um momento para expressar isso, para compreender essa dor que você carrega e expressar essa dor. Depois que você expressa, simplesmente, já ouviu a expressão tirar com a mão? É como se fosse um sopro de vida que vai para dentro de você. Aquilo simplesmente se desfaz, aquilo se some. Você realmente se livra daquilo, mas você precisa se permitir sentir, expressar aquilo que você represou e vem represando talvez por muitos e muitos anos. Então, como que funciona um processo de análise corporal? É um atendimento individual, é online, só precisa aí de uma câmera, né, e uma boa iluminação do dia, pode ser iluminação da janela mesmo, quanto mais claro, melhor. E aí você recebe um mapa, que é o mapa dos caracteres, que é onde você entende ali, se você olhar aqui, tem as barrinhas, ó, você entende as suas proporções. Aqui não dá para ver muito bem direito, mas tem aqui a proporção. E como funciona? Esse aqui é predominante. Como que esse aqui funciona com esse? Quais são os conflitos que tem aqui? Como que eu resolvo esses conflitos? E esse com esse? O que isso significa? Você vai ter consciência de como você funciona. E consciência te traz controle. Você vai entender as suas dores, as dores que você foi programado para evitar a qualquer custo, porque a sua sobrevivência depende, do seu inconsciente, a sua sobrevivência depende de você evitar essas dores. Então, você vai aprender quais são essas dores que você quer evitar, como que você foi, que recursos você desenvolveu para que você evite essas dores. Você vai aprender, vai descobrir, né, sua tendência à dependência emocional e os motivos que te levam a se tornar dependente e o seu nível de ambição. E aí você vai ter a explicação de como a sua mente funciona. Você vai trazer 3 questões de qualquer área da sua vida para entender o foco que eu falei, por que acontece, o que é para resolver e como fazer o que precisa ser feito sem se sabotar. E ainda vai ter 3 sessões de acompanhamento. Eu não vou, além da mentoria em grupo, essas sessões de acompanhamento são individuais, tá? Isso aqui, eu misturei aqui, tem uma mentoria em grupo, ao mesmo tempo que tem uma mentoria individual. Porque não adianta só você entrar no grupo. Quantas vezes a gente faz aí, por exemplo, a mentoria do Pablo em grupo? Mas quantas dúvidas você tem? Aí você se conecta com colegas e tal, mas não tem aquele acesso direto a ele, que ele que tem a maioria das respostas. E às vezes você está ali com pessoas que estão perdidas igual você. E por mais que se ajudem, os dois estão ali meio que perneta, né? Como que vai correr desse jeito? E não tem esse contato. Então, por isso que eu pensei nisso, em trazer a análise para você ter clareza disso. Você vai ter o acompanhamento. Você vai ter acesso direto comigo ali. Você vai trazer as suas questões e eu vou te trazer as respostas para essas questões, mas eu não vou te abandonar. A gente vai resolver essas questões juntos. Você vai ter o acompanhamento. Vai ter os tira-dúvida nas aulas também. Então, tem todo esse amparo que em outros programas não tem. Essa é a análise corporal. Além disso, eu resolvi dar esse aqui um curso, tá? Que é a parte, mas eu resolvi
colocar nesse pacote aqui, que é o caminho rumo à liberdade emocional. E nesse curso eu explico exatamente os 5 perfis dependentes. Eu trago questões ali, reflexões e tarefas para você conseguir se libertar da dependência emocional. Isso aqui é mais profundo. A gente vai tratar na mentoria individual, a gente vai tratar, vai dar umas pinceladas na mentoria em grupo também, porque é importante, mas principalmente você vai ter o acesso para você assistir quantas vezes quiser, e aí você usa a mentoria para fazer perguntas relativas a isso. Porque além das aulas, a gente vai ter aulas encontros só de perguntas e respostas, além de, nas próprias aulas ali, a gente vai ter um momento também de perguntas e respostas. Então, quanto que você já investiu para ter a vida que você gostaria de ter e ainda não conseguiu? Porque sempre que você dá um passo, você parece que bate em outro bloqueio. E aí, outro bloqueio, ou o mesmo bloqueio, muitas vezes. Isso é porque você não encontrou a causa que causa os seus bloqueios. Quando você entende a causa, você consegue resolver muito mais rápido. Senão, é como se você estivesse apagando apenas os pontos de incêndio, é como se você estivesse no incêndio. Tem lá um fogão lá explodindo lá, né? Enfim. E aí você fica ali só querendo combater o fogo que está espalhado pela casa. Não, claro, você tem que, muitas vezes, para chegar até o foco do incêndio, até a origem do incêndio, você realmente precisa ir limpando o caminho e apagando os incêndios que estão no caminho ali. Mas, enquanto você não chega lá na origem do incêndio, vai ser um trabalho em vão, porque o incêndio vai continuar. Então, você tem que ir para a origem daquilo dali. O que está causando o problema? E aí você resolve, vai direto no coração do negócio ali para poder destruir aquilo que está te impedindo de realizar os seus problemas. E o porquê? Porque não é só o problema em si, não é só um bloqueio de necessidade de aprovação, por exemplo. Por que você tem essa necessidade de aprovação? A gente vai entender os traços seus que estão na dor, né? Porque você está se sentindo imperfeito, porque você não quer ser excluído de uma relação. De qual relação? É porque você quer evitar conflito? A gente vai entender a causa da causa. Então, o que eu preparei para vocês? A mentoria Projeto Original, mais a análise corporal, mais o curso Caminho à Liberdade Emocional. Eu já vou falar para vocês quanto custa essas coisas isoladamente. O projeto original custa R$ 2.497. A análise corporal custa R$ 2.500. E o curso Caminho à Liberdade Emocional está promocional por R$ 297. Você pode adquirir tudo separado se você quiser. Tudo isso, então, dá R$ 5.294. 12 vezes de R$ 529. Mas, claro que eu fiz aqui para o grupo, né? Com uma condição especial. E eu vou cobrar somente, por tudo isso, eu vou cobrar só o valor da mentoria. A análise vai de graça, o acompanhamento vai de graça e o curso da dependência emocional também vão de graça, tá? Será que vai funcionar? Você pode estar falando, poxa, acabei de investir numa mentoria, compro tantos cursos, e se não funcionar? Não tem problema. A responsabilidade está em mim, porque eu acredito no que eu faço, eu vivo o que eu ensino e eu sei como chegar no resultado. Então, eu vou assumir o risco no seu lugar. Como? Te dando aquela garantia tradicional e incondicional, né? Qualquer coisa que aconteça, você mudou de ideia, você pode pegar o seu dinheiro de volta. Em quanto tempo? Em 7 dias, que é o mínimo que é exigido por lei? Não, em 21 dias. Ah, Brenda, beleza, mas eu fui lá, fiz o negócio, passou, tá no 22º dia, mas eu ainda não tive resultado. E agora? Não tem problema, eu falei que eu assumo o risco, eu acredito no que eu faço, eu vivo o que eu ensino e eu sei te levar no resultado que você quer chegar. Então, tem a garantia condicional, que é a garantia 90 mais 90 mais 180. Que raios é isso? 90, 90, 180. São 90 dias. Você tem 90 dias para assistir a mentoria, assistir o curso. Nesses 90 dias você já vai ter feito a sua análise corporal, você já vai ter tudo. Se nesses 90 dias você não estiver satisfeito com o resultado que você gostaria, né, que você veio buscar, se os seus problemas que você trouxe na análise não foram resolvidos, se você não cresceu em autoconhecimento, eu vou te dar uma outra consultoria à parte de tudo, a gente vai ter uma outra consulta individual. Nessa consulta individual, a gente vai fazer um plano de ação para você atingir o resultado. Por quê? O que aconteceu que você não conseguiu atingir o resultado ainda? A gente vai mapear isso e a gente vai criar um plano de ação para que você atinja, porque o meu objetivo é que você realmente se liberte emocionalmente. Essa é a minha maior bandeira, da liberdade emocional. Aí, depois desse plano de ação, eu vou te dar mais 90 dias para botar ele em prática e ter o resultado. Então, teve 90 dias com tudo, não teve o resultado. Então, beleza, vamos ter uma outra consulta individual. Vamos ter essa consulta individual, vamos bolar um plano de ação. Nesse plano de ação, você tem 90 dias para botar em prática e ter o resultado. Não teve resultado?
eu te devolvo o teu dinheiro mais R$ 180, pelo transtorno, pelo tempo que você dedicou e pelo resultado que você dedicou um tempo, não teve resultado, então não tem problema. Eu te devolvo o teu dinheiro e ainda te pago uma multa de R$ 180 por causa disso, tá? E agora, então, você tem 3 caminhos. Ou você ignora tudo isso que você aprendeu aqui, que eu acho que isso ninguém vai fazer, porque tenho certeza que trouxeram pontos diferentes, né? Pelo menos alguma coisa agregou, até para quem já conhecia esse assunto, acredito que tenha agregado. Você pode pegar tudo que eu ensinei aqui, pegar, vasculhar meu canal do YouTube, pegar tudo que eu publico, que eu ensino, eu vou continuar com o grupo, eu vou continuar transbordando conteúdo. Você pode pegar tudo isso e buscar aí sozinho. Ou você pode comprar sem risco. Porque se em 21 dias você não gostar, o dinheiro vai cair direto na sua conta. E depois, se você passou os 21 dias, você tem 90 dias ainda para resolver o negócio. Tem 90 dias, né, a partir da data da conta. Não deu certo nesses 90 dias, a gente vai ter uma consulta individual. Não deu certo com o plano de ação que a gente elaborou, você vai ter mais 90 dias. Não deu certo com tudo isso, eu vou devolver o seu dinheiro. Qual o risco você tem? Você tem que pagar o preço de acreditar no processo e fazer o que precisa ser feito. Se você acreditou e não teve resultado, eu não quero o seu dinheiro. Então, essa é a proposta do projeto original. Aí eu te pergunto, se não agora, quando? O meu intuito é realmente trazer uma clareza, porque esse conhecimento me possibilitou isso. E hoje eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo graças a ter essa clareza, porque por 33 anos da minha vida eu sufoquei quem eu era sem saber que estava sufocando. Eu exigi de mim coisas que eu fico pensando hoje assim, cara, como? Como que eu fiz isso? E graças a Deus, hoje eu sou livre para fazer diferente. E essa mensagem, assim, a liberdade tem os 2 principais valores da minha vida, assim, ó, os top 2 mesmo, é verdade, / sinceridade, e liberdade. É inegociável para mim a verdade e a liberdade. E existem tantas pessoas presas emocionalmente por mentiras que contaram para ela, que eu tenho como propósito de vida, como dever real, assim, ó, dever, porque eu tenho esse conhecimento, eu tive acesso a esse conhecimento, eu tenho o dever de compartilhar, de explanar para o mundo isso que eu aprendi, porque se eu aprendi é porque pessoas transbordaram de alguma forma, e eu tive acesso a isso. Então, meu objetivo é possibilitar esse acesso para que realmente outras pessoas acessem e também se libertem, porque uma geração inteira pode mudar, precisa urgentemente mudar, e esse conhecimento ele é capaz de fazer isso.